notícias e prestação de serviços. Rádio Cultura 1030M, a mais poderosa. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. A partir de agora, a Rádio Cultura passa a apresentar o programa Fé e Vida, um programa da comunidade evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor, com o oferecimento de Agromiller, na 20 de setembro, 206, fone 3252-1629. Home Studio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu. Avenida 20 de setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura. Fones 999915301, 981396560, 984531276 e 991010045. Blumenau Bazar, na General Osório 1016. Telefone 3252-1209. Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório 990. Fone 3252-3460. Móveis de Casa, na Rua General Câmara 1416. Próximo à antiga CRT. Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços. Rua General Câmara, 1865, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio. Telefone DDD 53-3252-3597. Loja Mundo Mágico. Pensou em fazer festa? Nos procure. Contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit Pegue e Monte, ou decorações completas. Venha nos visitar na Rua General Osório 715, Centro. Telefone DDD 53-99957-4061. Graça e paz, querido e querida ouvinte. Iniciamos o nosso programa Fé e Vida em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Somos a comunidade Bom Pastor, igreja da IECLB, em Canguçu. E aqui quem vos fala é a ministra da comunidade, diácona Clair Casagrande. Quero acolhê-los e acolhê-las nessa manhã chuvosa. Levei um banho de chuva para vir para cá, com o lema da semana, que nos diz: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Está no Salmo 132, 9. Deus é quem nos veste de justiça e nos vocaciona a viver uma vida conforme o propósito dele. Nós, na IECLB, estamos essa semana na Semana de Vocações. Mas o que é vocação? Quando alguém realiza algo bem feito, com vontade, com o coração, com paixão, falamos que essa pessoa tem vocação. É comum dizer, essa pessoa nasceu para isso. Vocação, segundo o dicionário, significa chamado. A nossa fé cristã diz que quem chama e vocaciona é Deus. Deus nos chama para ser sal e luz neste mundo. Deus nos chama para viver o Evangelho revelado em Jesus Cristo. Que possamos nos render ao chamado do nosso Senhor. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor,
te siga, respondo, eis-me aqui. Querido irmão, querida irmã na fé, um abraço a você que nos acompanha de perto e de longe, também para fortalecer a sua fé, também para ouvir a voz desse Senhor que nos chama. O abraço ao nosso querido Volney, a todos aqueles e aquelas que estiveram de aniversário essa semana, que Deus possa lhe conceder e abençoar com muita saúde, muita alegria de viver e muitos motivos de gratidão. Bondoso Deus, esteja conosco, que de fato a tua voz seja ouvida pelos nossos ouvidos e o nosso coração. A voz do teu Evangelho, que é a viva voz, a tua viva voz. Esteja conosco, nos fortaleça e que a tua palavra caia em terra fértil e produza muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Como Semana da Vocação, eu quero dizer para você que nosso Deus é um Deus que chama e vocaciona aquele que Ele chama. O primeiro chamado que Ele nos faz é aquele que Deus fez lá no início dos tempos. Lembra para Adão e Eva, que Ele no jardim pergunta: onde você está? Diz em Gênesis 3:9. Deus, Ele nos chama porque Ele quer se relacionar conosco. O ser humano, ele existe para uma relação de diálogo, de conversa, de proximidade com Deus. O segundo chamado também atinge a toda a humanidade e é aquele que faz a cada pessoa e chama ela para colaborar com Ele na preservação da criação. Lá em Gênesis, Ele pede para que a gente, nós, todos os seres humanos, cuidemos da criação dele. Também o salmista, no Salmo 8, vai dizer que Ele nos fez, o ser humano, inferior somente a Ele. O terceiro chamado é aquele que Deus faz a toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Deus, pela sua palavra, não só Ele cria, mas Ele sustenta a criação. Também Ele nos salva em Jesus Cristo. Todas as pessoas, sem distinção, são chamadas a responder a esse chamado a partir da fé, ao Evangelho de Jesus Cristo, e testemunhá-lo, anunciá-lo, vivê-lo e no seu dia a dia. A maioria de nós recebe o seu chamado através do dia a dia, nas coisas do cotidiano, no ordinário. Assim, de mansinho, misturando-se à nossa correria do dia a dia. Nós somos chamados, então, para testemunhar uma vida de fé. Por exemplo, os discípulos Pedro, André, Tiago e João, eles estavam em meio à sua pesca, quando foram chamados por Jesus. No caso dos diáconos, fala lá em Atos 6, que foi através do bom testemunho que eles o deram. E o mesmo aconteceu com Felipe, para quem conhece a história, que se colocou no caminho da evangelização em Samaria, e depois com Eunuco. Deus chama através do extraordinário, sim, como aconteceu também com Moisés, com Paulo, mas normalmente é através do comum, do corriqueiro. Por exemplo, por meio de uma leitura de um livro, um retiro onde nós participamos, um seminário, um congresso, no culto, uma evangelização, uma conversa, o exemplo de alguém, a orientação espiritual de alguém, numa prédica, uma inquietude interna, algo que cresceu durante a participação nos trabalhos da comunidade. São tantos os meios que Ele nos chama. E a partir do nosso batismo,
Todos nós somos chamados e chamadas a exercer a nossa vocação. A partir dele, do batismo, nós somos inseridos e inseridas na vida em comunidade. E passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E cada um tem o seu lugar. Ninguém toma o teu lugar no corpo de Cristo. Ele é só teu. Desse modo, também somos chamados e chamadas para contribuir com os nossos dons dentro da nossa comunidade de fé. Somos agentes da fé no Trino Deus, da fé em que a promessa de vencer as adversidades no mundo, de curar as debilidades e abrir para um futuro melhor. Você acha que existe serviço mais relevante do que esse? Essa pergunta foi feita ao pastor, doutor Gottfried Brackemeyer. E ele respondeu: a pior ameaça a este mundo, a pior crise que se pode viver, é a crise da fé, a qual deve ser atribuída a maioria das demais crises que nos assolam. A derrocata da ética, a idolatria do mercado, o apego ao poder a qualquer preço, a violência que prolifera em toda parte, tudo isso, de alguma forma, tem sua raiz numa fé desorientada, enferma, perversa. Certamente não dispomos da receita pronta para sanar todas essas patologias do mundo na qual ele fala. É Deus quem salva. A nossa vocação é mais modesta e, no entanto, altamente salutar. Cabe a nós apontar para a fonte da qual jorra vida. Sabemos o endereço a quem nos dirigir nas nossas angústias, incertezas, dor, produzidas por esse sofrimento, pecado, tragédias, morte. E essa fonte é o Evangelho de Jesus Cristo. Deus tem te chamado para quê? E para onde Ele tem te chamado para usar os dons a que Ele te vocacionou? Você consegue ouvir a voz de Deus que chama, que inquieta, que te convida à ação? Vocação é chamado de Deus para servir. Eu lembro com carinho do meu tempo do ensino médio, dos professores e professoras, em especial um educador que sabia muito bem usar o seu instrumento de trabalho, o giz. Eu não sei se hoje em dia os professores e professoras ainda usam giz. Usa, Valéria? Eu estou me entregando aqui agora, né? Ele usava o seu giz para ensinar. No registro da matéria, no quadro, e ensinava a nos posicionar e também a silenciar. Porque quando a gente não sabia se respeitá-lo, o giz voava na sala. E aí, falando do giz, o que é o giz? Pó, se esvai. Mas a atitude e os ensinamentos daquele professor, do meu professor de física, nunca se passou. Eu guardo a voz, o jeito, o respeito, porque não só isso ele nos ensinava. Ele nos ensinava a respeitar uns aos outros. E aí eu lembro da história de Moisés. Lá no Êxodo 4:2, quando Deus pergunta a Moisés: o que é isso em tua mão? Moisés diz: é uma vara de pastor. Deus disse então: jogue-a no chão. Ele torna uma cobra, e agora ele diz: pegue novamente pela cauda, e esta virá novamente
uma vara. Deus não faz milagres apenas para se aparecer, para se exibir. Ele pode fazer o que Ele quiser. Quando Deus faz a pergunta, Ele já sabe a resposta, porque Ele é Deus. Quando Deus faz a pergunta, é para benefício nosso, e foi para benefício de Moisés. Quando ele pergunta: o que tem em tua mão? A vara de pastor. Ele diz: essa vara representa 3 coisas referente à identidade de Moisés. Ele representa a sua identidade como pastor de ovelhas, porque era um símbolo da ocupação dele. Para que ele usa a vara de pastor? Serve para mover e cuidar das suas ovelhas, colocar de um lado para o outro, para protegê-las do mal, para resgatá-las. E aí ele pergunta: você irá renunciar à sua identidade? Deus fez grandes milagres através dessa vara, dessa simples vara. Deus pergunta para mim e para vocês: o que você tem na sua mão? O que representa a tua identidade? Quem você é? O que você fará com o que lhe foi dado? O que você tem que lhe foi dado? Talentos, formação, educação, liberdade, conexões, oportunidades, ideias, criatividade. Muita coisa Deus te deu e continua te dando todos os dias, principalmente aqueles que usam. Ele dá cada vez mais. O que vocês estão fazendo com o que lhes foi dado? Esta é a principal questão da vida. Para o que você foi criado e vocacionado? Para que você foi criada e vocacionada? Olhe para você. O que você tem em suas mãos, os dons que Deus te deu, é para fazer deste mundo um lugar melhor, um lugar que conheça esse Deus, que se relacione com Ele, que possa se aproximar dEle e amar a Ele, e amar as pessoas, e fazer a sua vontade. Que assim seja. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir
fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua vontade, tua vontade. Querido irmão, querida irmã na fé, é da vontade de Deus que a gente viva corpo de Cristo, viva a comunidade. E como comunidade tem os avisos. Ontem nós tivemos um momento muito especial. Nós começamos o Trilha 8, esteve conosco o pastor Marcos Casarim. Foi um momento de se aproximar de Deus e ver qual a imagem que temos dele e como ele se revela em nossas vidas. Hoje também, como igreja, nós temos um momento muito especial. Às 19 horas, te convido a estar conosco. Pastora Alessandra Altrac vem e vai trabalhar conosco o tema Nossas Conexões na Jornada da Vida. Logo depois teremos um momento de confraternização. Durante a semana, as atividades estão no calendário. Dia 18, grupo de canto. Dia 19, terceira idade, ensino confirmatório e grupo de instrumento. Dia 20, encontro de famílias, que vai ser na Vila Nova, na casa da Nilma e do Davi Radke. No dia 21, Oase. Dia 22, culto infantil, às 14 horas, e logo depois nós vamos ter com os jovens uma sessão de cinema. No dia 23, culto com Santa Ceia. Volto a pedir e convidar a você que esteja orando e contribuindo da maneira com que pode, as famílias que foram atingidas pela enchente. Te convido a orar, silenciar. Senhor, te somos gratos e gratas pelos dons que nos deste. Ajuda-nos a perceber nossos dons para que eles deem fruto. Ajuda-nos a viver a nossa vocação no dia a dia e relembrar o chamado que Deus faz a todos nós para servi-lo com alegria. Ser sacerdotes e sacerdotisas de Deus e proclamar, viver, anunciar a sua palavra e efetuar a tua vontade. Somos chamadas a viver o batismo como filhos amados e filhas amadas de um Deus neste mundo carente de amor e de diaconia. Nossa filiação nos compromete a mudar essa realidade. Deus nos acolhe e caminha conosco, é um Deus presente. É um Deus que nos capacita para sermos agentes transformadores de vida, ali onde Ele nos coloca. Em nome de Jesus. Amém. Que estejas, bondoso Deus, sempre conosco. Queremos receber a bênção desse Deus. Que Ele esteja sempre que nós estejamos sempre em seus braços. Que você confie nos planos dele para a sua vida, que sintas diariamente a sua presença que acolhe, que restaura, que cura, que te fortalece. Que a tua vida fique cheia do amor deste Senhor, que te vocaciona e te chama para viver o Evangelho. Fique na paz desse bondoso Deus. Até o próximo encontro. Diaconia. Ao ver com devoção
ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, como doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Você ouviu aqui pela Cultura o programa Fé e Vida, um programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor, com o oferecimento de Agromiller, na 20 de setembro, 206, fone 3252-1629. Home Studio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu, Avenida 20 de setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura. Fones 999915301, 981396560, 984531276 e 991010045. Blumenau Bazar, na General Osório 1016. Telefone 3252-1209. Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório 990. Fone 3252-3460. Móveis de Casa, na Rua General Câmara 1416. Próximo à antiga CRT. Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços. Rua General Câmara, 1865, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio. Telefone DDD 53 3252 3597. Loja Mundo Mágico. Pensou em fazer festa? Nos procure. Contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit Pegue e Monte ou decorações completas. Venha nos visitar na Rua General Osório 715, Centro. Telefone DDD 53 99957 4061. Cultura, a rádio da hora. 8 horas e 3 minutos.